irmãs. Vamos mais uma vez gravar um vídeo para o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, acesse o sininho aí para você receber seus vídeos. Divulgue para os amigos aí que a religião aos olhos de um leigo, Clóvis do Terço, para que a gente possa, a cada dia que a gente fizer um vídeo, vocês tentarem juntamente comigo entender um pouco da palavra de Deus. Hoje a gente vai voltar no Antigo Testamento. Nos dias de hoje a religião é muito difícil. Só na missa a gente vê algumas leituras do Antigo Testamento. Eu costumo dizer que depois do pecado de Adão e Eva e da morte de Abel, que Caim matou Abel, o mundo caiu em declive por causa do pecado que tomou de conta do mundo. Todo o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de Cristo. Muitas vezes a gente não consegue entender muito porque é pouco divulgado. E muito se fala sobre teorias daquelas grandes construções que existiam antigamente, que eram feitas por gigantes extraterrestres, que eles sempre falam assim. A Bíblia também não é específica porque ela não trata de ruínas, de cidades antigas construídas. E o que eu quero demonstrar hoje nesse vídeo é o poder de Deus, a grandeza do poder de Deus. A Bíblia em algumas passagens relata, sim, sobre os gigantes que habitavam a terra, né? Lá antigamente, antes de Noé, no tempo de Noé, do dilúvio, eles comentam que já existiam gigantes. Então eu separei aqui algumas passagens da Bíblia para a gente falar apenas um pouco sobre os gigantes que viviam antigamente e por que o tema do vídeo de hoje é a grandeza do poder de Deus. Então vejam bem, em Gênesis capítulo 6, no versículo 4, isto é, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, geraram filhos, os gigantes habitavam a terra. Esses foram os heróis famosos dos tempos antigos. Essa é a primeira passagem aqui que eu estou vendo, que já dizia quando os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, os gigantes já habitavam a terra, né? Partindo aqui mais para frente, aqui para o livro de Números, no capítulo 13, no versículo 31 ao 33, quando Moisés mandou que Caleb juntasse com ele mais 11 homens, um de cada tribo, para eles explorarem a terra que Deus tinha prometido entregar a eles, a terra que corre leite e mel, e eles visitaram as cidades e trouxeram frutos da produção daquelas cidades que Javé tinha prometido entregar para eles. Então, os homens que tinham acompanhado Caleb falaram, mas os homens que haviam acompanhado Caleb replicaram: não podemos atacar esse povo, porque ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel começaram a pôr defeito na terra que haviam explorado. A terra que fomos explorar é uma terra que devora seus habitantes. O povo que vive nela são homens de grande estatura. Aí nós vimos gigantes, os filhos de Enac, que são gigantes mesmo, tanto para nós como para eles. Diante deles nós parecemos gafanhotos. Então é mais uma passagem que fala de gigante. E também em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 10 ao 13, diz assim: antigamente os Emins habitavam aí. Era um povo grande, numeroso, de alta estatura, como os Enassins eram considerados como os Rafaíns. E como os Enassins, os Moabitas, porém, os chamavam de Emim. Daqui ainda vai sair um gigante maior ainda. Então vejam bem, o poder de Deus como é grande. Og, rei de Baza, também foi entregue na mão dos filhos de Deus, onde eles tomaram 60 cidades.
tudo de gente desse naipe, como eles consideravam de gigantes, né? Que eram os Emins, os Enassins e os Refaíns. Que Og, rei de Baza, era o único sobrevivente dos Refaíns. E sua cama era de ferro, e media 4,5 metros de comprimento, com 2,5 metros de largura. E era o tamanho padrão. Daí dá para vocês perceberem que tamanho era esse homem. Em algumas pesquisas que eu fiz, por minha conta mesmo, eu acabei descobrindo que Og, rei de Baza, em média ele teria de 3,70 metros de altura a 4 metros, até pelo tamanho do padrão da cama. Né? Meio metro além do seu tamanho normal, que era de 4 metros. Então vocês imaginem só, se hoje o homem mais alto do mundo, que está no Guinness Book, se não me engano, tem 2,28 metros, 2,38 metros aproximadamente de altura, e ele mal consegue se segurar nas pernas, ele anda um pouco trambecando ou precisando de moleta para seguir. Agora vocês imaginam só um homem de estatura de 3,70 metros a 4 metros de altura. A força que esse homem teria. Existem relatos que algum desses gigantes, a lança dele chegava a pesar 4,5 kg. Mas por que eu falei nesses gigantes? Vejam bem, porque o poder de Deus ainda é muito maior. O poder de Deus é tão grande que não existe giganteza para eles. Porque esse rei que foi contra-atacar os filhos de Deus, ele foi entregue nas mãos dos filhos de Deus com todo o seu exército. Ali foram, massacraram todos o exército, todas as mulheres e crianças, e despojaram a todos e se apossaram das terras. Ao todo, os filhos de Deus que foram comandados por Caleb, que depois se tornou Josué, foram 60 cidades que foram tomadas. E todos eram assim, dos Emins, Enassins e Refaíns, todos de gigantes. A Bíblia não relata exclusivamente que eram de gigantes, mas pelo tamanho do rei de Baza, o rei Og, rei de Baza, de aproximadamente 4 metros de altura, então nós imaginamos que tamanho era o seu exército. E mesmo assim, eles foram todos entregues nas mãos dos filhos de Deus, que eram os comandados de Moisés. Então, por que eu falei nesses gigantes? E por que estou falando do poder de Deus? Porque aí não foram eles, os homens de baixa estatura, que derrotaram os gigantes. E sim, foi Deus. Deus foi quem derrotou. Existe até algumas versões que falam que de Davi, que matou Golias, que era o gigante de 2,70 metros de altura, e diz que ele matou com uma funda, né, a pedra de Davi. E existe até alguma contestação, porque como ele acertou a pedra no meio da testa e ele caiu de frente, então se eu levo uma pedrada e caio para trás e para frente, então não foi a pedra que me derrubou, e sim acho que foi o poder de Deus que o empurrou com a pedra que veio ao seu encontro e acabou o matando. Então, meus irmãos, o que eu quero relatar com tudo isso? Não importa o tamanho da giganteza, não importa o tamanho do homem, não importa o tamanho do seu poder. Deus é maior. Deus é o ser maior, o mais poderoso. Deus é o Rei dos Reis. Então, trazendo para o nosso tempo, trazendo para nós hoje, quais os gigantes da nossa era? Quem são os gigantes do nosso tempo? Os gigantes do nosso tempo são aquelas grandes potências do mundo. São os países que vivem querendo engolir uns aos outros. Os maiores querendo tomar o pouco que os menores têm. A desigualdade de alguns governantes para com o seu povo. Quem são os menores? Quem são os menos favorecidos? São aqueles que passam fome, são aqueles que têm necessidade não só de alimento físico, mas de alimento espiritual. Quem são os maiorais na igreja? Existe uma grande disputa, evangélicos brigando com católicos, dizendo que eles são idólatras, dizendo que são isso e dizendo que são aquilo, mas nenhum deles tem o poder de Deus. Deus derrota qualquer gigante. Esses países têm grande poder de armas, poder em dinheiro, poder em qualquer coisa que você imaginar, mas Deus é o maior de todos.
Deus, embora nós considerando ele de pequena estatura, ele é o Golias que vai derrotar toda a maldade do mundo, que vai derrotar toda a maldade daqueles que querem tomar o poder para si, aqueles que querem ser maior do que Deus. Então veja bem, não existe gigante do passado e não existe gigante do futuro que não se curve diante de Deus. Não tem esse que não se ajoelhe diante do poder de Deus. Deus é maior, Deus é o ser supremo. E se nós queremos ser aqueles guerreiros que lutamos contra a desigualdade, contra a injustiça social, contra os princípios mal representados por algum tipo de religião, nós queremos ser o Golias dessa história, nós temos que nos entregar diretamente a Deus, praticando a vontade de Deus, praticando a palavra de Deus, praticando o testemunho de Cristo, sendo testemunho, sendo discípulo fiel de Jesus. Só assim nós conseguimos vencer os gigantes que nos assolam, os gigantes que nos oprimem, os gigantes que nos escravizam, os gigantes que nos tiram a liberdade de vir, a liberdade de sermos cristãos, a liberdade de sermos fiel, a liberdade de podermos testemunhar a vontade de Deus para com os homens. Então, meus queridos irmãos e irmãs, cada relato desse você pode, através do vídeo, verificar cada capítulo e cada versículo da Bíblia que eu li sobre os gigantes, e vocês vão ter explicações ainda melhor sobre a vida de cada um desse povo. Mas que Deus, quando tirou o seu povo da escravidão do Egito, que conduziu 40 anos pelo deserto, todos aqueles que se opuseram, todos aqueles que estiveram em seu caminho foram destruídos pela mão de Deus. O que falta para o mundo de hoje é o povo ver que Deus é maior, que Deus é o poder supremo. Tudo isso que está acontecendo em nossas vidas, tudo isso que está acontecendo no mundo, através de pandemias, através de doenças, através de guerra, através de todas as coisas, está em Apocalipse, do capítulo 11 ao capítulo 16, quando as 7 trombetas dos anjos e os 7 cálices que são derramados por Deus. Se nós compreendermos, se nós lêssemos corretamente a Bíblia, nós entenderíamos o poder de Deus que é supremo e não cairíamos na tentação do mundo. Renunciaríamos todo esse mundo mundano que tem dentro de nós e viveríamos apenas a paz de Deus. Não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Tem países de grande potência que falam muito em paz, mas vende muita arma para a guerra. São esses os gigantes que nós temos que derrotar. E principalmente os gigantes da ganância, os gigantes da ambição, os gigantes que só querem para si a glória do mundo. Deus vai cobrar a conta de cada um deles. E quando Deus tiver os seus escolhidos, vai entregar todos eles nas mãos dos filhos de Deus. Aí a nossa vitória será plena. A nossa alegria em Deus será grande, e grandes maravilhas acontecerá na vida de cada um de nós. Verifique o que eu estou dizendo para vocês na Bíblia, e vocês verão que eu não estou falando bobagem. Mesmo assim, é como eu disse, a religião aos olhos do leigo, não sou eu o teólogo que quero provar para vocês que estou falando a verdade, mas apenas é a opinião daquele que busca Deus no seu coração para levar até vocês a mensagem da palavra de Deus escrita na Bíblia Sagrada. Caríssimos irmãos e irmãs, se vocês gostaram e quiserem, deixe aí seu comentário, inscrevam-se no canal, vocês que já estão inscritos, divulgue para os amigos, para que nós possamos levar mais e mais a palavra de Deus, sermos testemunhas vivas da palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.